Oi, alunos do curso Quinapse, tudo bem? Vamos agora para a nossa última aula do módulo de estrutura da matéria. Se vocês forem lembrar e forem rever as nossas aulas antigas, vocês vão ver que a gente começou lá do pequenininho, a gente começou estudando a estrutura do átomo, as partículas que compunham o átomo. Depois a gente viu como os átomos interagiam, como que eles formavam moléculas, a forma dessas moléculas. Vocês percebem que a gente está crescendo cada vez mais na estrutura? O que a gente vai ver hoje é como as moléculas interagem umas com as outras, ou seja, como que as moléculas se unem umas com as outras para formar os diferentes tipos de compostos que a gente conhece, ou seja, líquidos, sólidos, gases, como que isso acontece do ponto de vista molecular. E para isso a gente vai ter que entender como que umas moléculas se atraem ou se repelem. E isso vai depender fundamentalmente do que a gente viu na nossa última aula, que é a polaridade das moléculas. De acordo com a polaridade da molécula, a gente vai poder dizer que tipo de ligação intermolecular ela vai fazer e, consequentemente, como que vai ser essa interação, se ela vai ser mais forte ou se ela vai ser mais fraca. Então, basicamente, se você não lembra, volta lá na nossa última aula e veja, as moléculas podem ser apolares ou podem ser polares. As moléculas apolares vão fazer um tipo de ligação só. É o tipo dipolo induzido. Que a gente já vai explicar como funciona. Enquanto as polares vão fazer dois tipos de ligação. As ligações dipolo-dipolo e um tipo especial da ligação dipolo-dipolo. Ela vai ter o mesmo mecanismo da ligação dipolo-dipolo, mas é uma ligação especial, que é o que a gente vai chamar de ligação ou ponte de hidrogênio. E é cada um desses tipos que a gente vai ver agora, para que vocês possam entender as diferenças entre cada um deles. O primeiro tipo, primeiro tipo, vai ser a ligação dipolo induzido, que acontece, como a gente viu agora, entre moléculas que são apolares. Então eu vou fazer um esqueminha aqui das moléculas apolares, olha lá. Fazer assim um círculo. Duas moléculas vizinhas. Qual que era a principal característica das moléculas apolares? Não é que elas tinham as cargas, ou seja, os elétrons, distribuídos de uma maneira uniforme pela extensão da molécula? Só que pode acontecer na molécula apolar é que essas cargas elas se movimentam de uma maneira aleatória pela molécula. Elas estão indo para lá, estão indo para cá, estão voltando. Pode acontecer, num determinado instante, de esta molécula passar a ter as cargas concentradas num lugar. Então imagina, isso aqui está andando para lá e para cá e, por coincidência, uma parte maior das cargas vem para o mesmo lado da molécula. Essa molécula vai passar, então, nesse instante, a ter um polo negativo, onde os elétrons se concentraram, e um polo positivo, onde ficou com menos elétrons. O fato disso ter acontecido vai fazer com que a molécula vizinha dela também passe a ter polaridade. Por quê? Porque esse polo negativo, essa região negativa dessa molécula, como elas estão relativamente próximas aqui, ó, esses elétrons vão repelir os outros elétrons da outra molécula. E a outra molécula vai passar por um instante a ser também um pouco polar. Ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Nesse momento, olha só, esse polo negativo,
junto com esse polo positivo, começam a ter uma atração. Começa a existir uma força de atração entre essas duas moléculas. E aí elas tendem a se aproximar. Isso mantém essas duas moléculas juntas. Mas a característica polar desta molécula aqui não era uma característica dela, foi algo transitório que aconteceu. Então ela tende a voltar a ter as cargas uniformemente distribuídas. A partir do momento que ela volta a ter as cargas uniformemente distribuídas, essa molécula já não tem mais motivo para ter uma polaridade induzida, olha. Então ela volta a ser como era. Essa atração entre as duas moléculas, ela tem um caráter transitório. Ela existe e depois deixa de existir. Aí existe de novo e deixa de existir. Isso faz com que esse tipo de ligação seja muito fraca e que compostos apolares tendem a ter as suas moléculas mais afastadas, tendem a ter pontos de ebulição mais baixos, elas evaporam com muita facilidade, essas moléculas tendem a ficar mais longe umas das outras. É um tipo de ligação intermolecular mais fraco que a gente vai ter, é o dipolo induzido. Isso é totalmente diferente do nosso segundo tipo de ligação intermolecular. O nosso segundo tipo de ligação intermolecular acontece entre moléculas que são polares. Segundo tipo de ligação são as ligações dipolo. Agora, as moléculas têm uma característica diferente, ó. As duas moléculas vizinhas. Essa molécula não tem cargas uniformemente distribuídas. Ela já tem, por motivos que a gente já viu nas outras aulas, as cargas distribuídas preferencialmente em uma certa região dessa molécula. Ela já tem, na sua própria constituição, um polo negativo e um polo positivo. Essa aqui tem um polo negativo e um polo positivo, é constitucional, é da molécula. Então, esse polo negativo, do mesmo jeito que a gente já viu, atrai esse polo positivo. E essas moléculas têm uma força de atração entre elas, que as mantém unidas. Vocês percebem que esse tipo de ligação não é, como a gente viu agora no dipolo induzido, transitório. Esse tipo de ligação é permanente. Por isso você também vai ver esse tipo de ligação como chamado dipolo permanente. É uma ligação que não vai e volta, eles estão sempre se atraindo. Então é uma ligação muito mais forte do que a ligação que a gente viu agora há pouco. Mas existe dentro das ligações dipolo-dipolo um terceiro tipo que a gente caracteriza como um tipo especial. A gente usa uma outra denominação, apesar do mecanismo de atração ser o mesmo, que são as ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio acontecem, eu vou colocar um exemplo, vou colocar aqui a molécula de água, que faz ligações de hidrogênio. A gente viu na aula de polaridade agora há pouco, que a polaridade de uma molécula é dada pela polaridade das suas ligações. E certos tipos de ligação, a polaridade existe porque existe uma diferença de eletronegatividade entre os átomos dessa ligação. No caso, o hidrogênio é muito pouco eletronegativo. Então a gente diz que ele é muito positivo. E o oxigênio é muito negativo. Então a atração entre esses dois é muito forte. É realmente muito forte. Isso faz com que esse tipo de molécula, como a molécula da água, seja muito polar. E o fato dela ser muito polar, ela tem esse mecanismo com muita força. A ligação de hidrogênio, então, ela é caracterizada por acontecer entre esse hidrogênio, que é muito positivo, e átomos muito eletronegativos. Esses átomos muito eletronegativos vão ser principalmente o flúor, o oxigênio e o hidrogênio. Ou seja, quando a minha molécula polar estiver sendo polar porque o hidrogênio está ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio, significa que essa molécula é muito
polar, o tipo de ligação vai ser muito mais forte do que uma ligação de polo simples. E a gente vai classificar esse tipo de ligação como sendo uma ligação de hidrogênio. O que vai implicar numa atração muito forte entre as moléculas, num ponto de ebulição muito mais alto do que aquele que a gente viu, por exemplo, nas moléculas de polo induzido. Isso é fundamental para a gente entender muitas outras coisas que a gente vai ver nos outros módulos e futuramente no nosso curso de Química. Por isso que esse módulo que a gente acabou de concluir é muito importante entre todos os módulos que a gente já viu. Por quê? Ele vai fundamentar tudo que a gente vai ver mais pra frente. As reações químicas, o comportamento da matéria, é baseado fundamentalmente no comportamento de átomos e de moléculas. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. É claro, já disse pra vocês nas outras aulas e nessa também reforço. É muito importante que vocês vão no nosso site, lá vocês vão ter um texto, tudo isso vai estar muito bem explicado. Se você gostou da nossa aula, clica no joinha aqui, se inscreve no nosso canal. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook e a gente se vê em outro módulo. Bons estudos pra vocês!